Olá, queridos congressistas de todas as partes do Brasil e do mundo que estão participando do primeiro Congresso Brasileiro de Serviço Social e Psicologia na Educação. É um grandiosíssimo prazer estar conversando aqui com vocês, apresentando as temáticas e dando algumas informações para vocês a respeito do evento nesta abertura. Todos os dias serão 4 palestrantes, no horário das 18 às 21 horas. E, excepcionalmente, no domingo, por enquanto, vai começar às 17 horas. No restante dos dias, será normalmente nesse horário, no horário das 18 horas. Das 18 às 19, um palestrante, 19 às 20, outro palestrante, das 20 às 21, outro, e das 21 às 22, para encerrar, outro palestrante, durante os 2 dias. Ontem, excepcionalmente, nós tivemos 6 palestras, a professora Marcela já está aqui em off, aguardando para entrar com a participação dela, e só quero fazer algumas considerações para vocês. A todos os congressistas que estão participando, foi feito um drive, onde o material vai ficar armazenado, organizado. Nós temos uma assessora bibliográfica que está cuidando dessa parte, e vai ser encaminhado no último dia do evento para todos os congressistas que estão participando. As salas de aulas estão numeradas, as de ontem é 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e as de hoje são, essa que está começando agora é a sala número 7, depois a 8, a 9 e a 10. Eu resolvi numerar as salas para ficar mais fácil para você encontrar e saber qual foi que você assistiu e qual você não assistiu. Nós estamos tendo um retorno muito positivo do público, de todas as partes. Nós vamos ter, já estamos tendo, né, psicólogos, assistentes sociais, e outros profissionais que estão falando nesse congresso, deputados federais, pelo menos 2 estão inscritos, e mais 2 em negociação ainda para entrar, daqui até domingo. E também as palestras vão ficar armazenadas por 6 meses no sistema para você assistir depois, se você não puder assistir no dia que o evento estiver acontecendo. Dito isso, se vocês tiverem mais alguma pergunta, é só me chamar no meu WhatsApp, que eu estou atendendo todo mundo, respondendo a todo mundo, tirando dúvidas, estou à disposição de vocês. Então, vamos lá. Deixa eu incluir aqui minha amiga Marcela. Oi, Marcela! A professora doutora Marcela Silva, da UFRB, com vocês. Viu, Marcela? Eu vou passar para você aí. Sei que está meio gripadinha aí, mas você dá conta do recado. Você que saiu de uma reunião agora também, né? Agora há pouco, né? Foi. Lá no Conselho Municipal de Educação de Feira de Santana. Pronto, eu vou passar para você fica à vontade, aí vou atender o pessoal lá no WhatsApp, estou aqui no suporte, qualquer dúvida você me chama, tá bom? Manda ver aí. Perfeito. Gente, boa noite, né? Boa noite a todas e todas. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, agradecer a Davi, que além de amigo, né, companheiro do trabalho no CRES, uma pessoa muito engajada, né, tem várias frentes, uma capacidade de realização muito grande. E é sempre oportuno, né, estar falando sobre a questão do serviço social e educação, e agora ainda, na contemporaneidade, né, depois da lei ter sido aprovada, é uma relevância maior ainda. E a mim coube conversar com vocês hoje, e vocês já sabem, né, eu sou professora de serviço social da UFRB, atuei na área de educação, no serviço social, na educação, coordeno lá o grupo de trabalho de serviço social na educação do Centro de Artes, Humanidades e Letras, da UFRB, lá em Cachoeira, também coordeno de envelhecimento populacional, e agora também estou como vice-presidente, conselheira, né, vice-presidente do CRES, né, também participante da Comissão de Educação. Vai aqui também meu agradecimento ao pessoal da Comissão de Educação do CRES, né, fazendo um trabalho hercúleo aí nesse momento de pandemia, e paralelo a esse momento de pandemia, a lei aprovada e com o aprazamento de implementação, que se esgotou no dia 11 de dezembro. Quando o Davi me fez o convite, e hoje eu estou aqui assim, muito por carinho, né, por respeito ao convite feito por ele, porque esse momento de pandemia é um momento muito denso aqui na Bahia, as coisas estão numa situação descontrolada, né? A gente se protege o máximo possível. Queria aqui me solidarizar a todas as vítimas, né, e aos seus familiares que foram a óbito, né, por conta dessa pandemia, por conta desse
desgoverno, por falta de uma centralidade nas ações, né, por falta de centralizar na vida, né, achar que algo é mais importante do que a vida, e pedir àquelas pessoas que estão nos assistindo, nos vendo, nos ouvindo, onde quer que estejam, que a gente possa realizar uma campanha forte de conscientização mediada por conversas com as pessoas que nos rodeiam. Isso também é um processo educativo. E eu hoje estava refletindo, vendo o jornal de manhã, desculpem se eu tossir eventualmente, é que eu estou com sintomas de gripe, mas não podia faltar, senão Davi depois ia me falar um monte, eu disse, não, eu vou, e por isso que eu estou aqui. Vendo o jornal hoje, à tarde, eu vi uma discussão de quem é responsável pelo caos que a gente está vivendo, tal. Todos nós sabemos, né, e temos experiências concretas próximas dos nossos territórios, sobre as responsabilidades dos entes públicos e privados, que não são só os entes públicos que estão se equivocando, mas também os entes privados, das circunstâncias e do desenho que a pandemia tem tomado nas cidades, nos estados e no Brasil como um todo. Pois bem, o poder numa democracia emana do povo. Eu entendo que os representantes devem ser líderes, né? E na nossa forma de ordenar a liderança, a gente segue o líder, e às vezes sem pensar. Mas, se o poder emana do povo, e se o povo quer sobreviver, que a gente mude a nossa conduta frente à pandemia. Para isso, nós precisamos fazer uma atividade forte, uma conversa forte, contínua, porque se o desgoverno continua vigente, é porque uma boa parte das pessoas concordam com esse desgoverno e a outra boa parte só critica sem tomar nenhuma atitude que possa ser reversa. Então, eu conclamo nossos colegas a usem suas redes sociais para que a gente possa fazer uma campanha não de acusação de ninguém, porque a acusação não está adiantando, a gente não está produzindo resultado, mas que a gente use nossas redes sociais para provocar uma onda que faça com que as pessoas entendam, né, em que situação nós estamos. E nós não estamos numa situação boa. Então, que bom que a gente tem esses espaços, ainda que virtuais, para que a gente possa trocar uma figurinha, conversar, dizer, não se sentir só, né? E principalmente quebrar algumas impressões falsas que passaram para a gente. Então, depois dessa introdução, eu queria mergulhar no tema que me foi oferecido, já agradecendo penhoradamente o convite, né? Eu sou uma professora como tantas outras, né, que estão aí labutando no campo universitário, funcionária pública federal que tem sido tão atacada, né, no que se refere à condição de ser funcionária pública. O funcionalismo público tem sido alvo quanto mais. E essa pandemia, na verdade, destampou uma série de outras pandemias que nós viemos vivendo e talvez a maioria de nós nem estava dando conta. Pois bem, nesse ano de pandemia, a gente teve um ano de implementação da lei que regulamenta a inserção do profissional de serviço social na educação básica, né, em todo o Brasil. Pois bem, isso foi assinado no dia 11 de dezembro de 2019, teve um ano para sua implementação e nesse ano se instaurou a pandemia. E como instaurada a pandemia, uma série de marcadores legais também foram instaurados, e que inibe o avanço, o desenvolvimento de uma série de ações. Um deles é um decreto federal que fala da não possibilidade de existirem concursos enquanto se a gente está nesse estado, né, esse estado de guerra, do estado de pandemia. Ainda assim, a gente teve a lei aprovada, embora a lei não diga que tem que ser concursado, isso já é uma luta nossa, né, uma compreensão nossa sobre a perenidade do serviço prestado, sobre a necessidade
de que as ações sejam desenvolvidas pelos sujeitos que a começaram, que fizeram um bom diagnóstico, que fizeram um bom mapeamento das necessidades. Então, a gente tem muita coisa para conversar nesses 30, 40 minutos que cabem a mim nesse latifúndio aqui que me foi dado nessa parte que me cabe desse latifúndio que me foi dada para falar. Parabenizar também os colegas que falaram ontem, eu não tive a oportunidade de vê-los, mas verei no momento oportuno, e dos colegas que vão falar a partir de mim, logo depois de mim, porque eu sei de um certo grupo de profissionais que estão ali, que são profissionais que estão na lida, que estão ou atuaram na área, ou estudam muito a área, ou são professores que são preocupados com essa área, são assistentes sociais que desenvolvem as ações. Então, a gente tem nesse congresso uma capilaridade muito grande de informações de sujeitos que estão em lugares diferentes da educação, em lugares diferentes da luta, mas todos convergindo para que a gente possa produzir um resultado que sirva de norteador, de orientador para todos vocês. Porque, sobretudo, discutir serviço social, teoria e prática, que inclusive é o título do primeiro livro que eu organizei, e tenho alguns capítulos escritos neles, tem a ver diretamente com essa compreensão de mundo, e compreensão de mundo é compreensão de projeto de educação que se tem. Então, a primeira coisa para a gente explicitar na nossa discussão, tornar evidente na nossa discussão, é que a gente precisa, para atuar na educação, ter um projeto de educação. Crer num projeto de educação, querer construir um projeto de educação. Né? A importância desse tema não é porque a lei existe, não é porque a lei foi aprovada, não é porque a lei teve um ano para ser implementada e esse tempo máximo terminou em 11 de dezembro de 2020. Isso também é importante, mas a relevância e a importância da inserção do profissional de serviço social, também dos nossos colegas de psicologia na educação básica, é porque isso é uma necessidade social. Esse é um aspecto relevante de entender a praxis, né? Teoria e prática é a praxis que nos orienta no trabalho da implementação da inserção do profissional de serviço social em todos os níveis de educação. A gente, no grupo de trabalho de serviço social e educação, opera com a seguinte máxima: a gente quer assistente social na educação, da creche ao pós-doc. Porque esses espaços são espaços onde estão os trabalhadores e trabalhadoras, seus filhos e filhas. Eu vou centrar um pouco minha fala, dividindo ela, o centro é a experiência que eu tenho na educação, dividindo ela nas minhas experiências como assistente social que atuou na área de educação, para que vocês entendam os lugares por onde eu passei e por que eu tenho essa formulação, que eu divido com vocês aqui hoje. E outra, como sujeito que trabalha no sentido de que essa inserção seja, para além de legal, ela seja digna e atenda às necessidades de quem será alvo quem será alvo desse ganho, né, da inserção do profissional de serviço social e educação. E aí, eu queria fazer um registro. Hoje à tarde eu estava na reunião do Conselho Municipal de Educação de Feira de Santana, representando o CRES, falando das ações que a Comissão de Educação desenvolveu até aqui, e a situação atual, né, de como os conselhos municipais devem estar junto conosco agora nesse trabalho, né, de cobrança, de lembrança, sobretudo de efetivação dessa lei, né, que desde 2000 transita no Congresso, e embora eu não concorde um pouco com o escopo do que foi aprovado, ainda assim é um marco, né, histórico, embora ele atenda pouco os trabalhadores e trabalhadoras, seus filhos e filhas.
na perspectiva do que poderia ter sido, né, de ganho. Mas a história é assim, então a gente tem que ir galgando degraus. Pois bem, teve algumas frases lá que me sensibilizaram muito, me tocaram muito, e uma das frases foi de uma professora que disse, olha, esse ganho da inserção do profissional de serviço social de psicologia na educação não foi um ganho da categoria, né? Foi um ganho dos professores, foi um ganho para as famílias dos alunos, foi um ganho para os alunos. Ouvir isso de professores me mostrou que os últimos anos de luta, de formação de base, de conversando com os sujeitos para que eles entendessem o quão importante aquilo era, e ainda não era lei, era um desejo, né? Era uma vontade, era o reconhecimento da necessidade, mas não era lei, quanto aquele tempo investido para as conversas, para os cursos, indo falar em qualquer espaço, entendendo que a luta pela inserção do profissional de serviço social jamais acabaria, como não acabou, só com a sanção da lei. Os papéis não orientam as vidas. Eles podem ser até instrumentos de indução de cultura, de indução de prática, mas eu espero que um dia a gente viva no Brasil que vai ser suficiente um dia o presidente assinar uma lei e um mês depois está tudo pronto, adequado e encaminhado para que aquela lei realmente se materialize como pensada ela foi. Ainda não é assim. Se tem um ponto importante da praxis, que é o imbricamento original de teoria e prática, se tem um ponto importante da praxis é entender isso. A história da luta não termina quando o Estado assina um documento. Ali a gente muda de nível, mas não muda. Mesmo porque a gente ainda faz uma luta inversa, né? A gente ainda chancela, pede a chancela do Estado e espera que essa chancela facilite processos de inserções e tudo mais. Mas isso é tema para uma outra conversa. Eu estou chamando a atenção disso porque esse congresso certamente há de se tornar um marco para que a gente compreenda que ainda tem muito a se fazer e não serão os outros a fazer. Serão todos nós ainda a fazer. Não dá para ter a inocência de achar de que porque a lei foi sancionada, ela vai ser praticada. Não dá para ter a inocência de achar de que porque nós avançamos, eu não gosto nem desse termo avanço, né? Mas vou usá-lo. Não é porque nós avançamos ao status de lei que esse status vai naturalmente, sem esforço, sem cobrança, descer para o mundo concreto de forma automática. Não, não vai. E nesse momento de pandemia, isso piorou bastante. Enquanto a pandemia nos possibilitou alguns espaços diferentes, né, de conexão, né, alguns encontros, vejam quantas pessoas vocês vão encontrar aqui, pessoas que se a gente fosse fazer talvez fisicamente o congresso, as condições objetivas e materiais nos dissessem não dá para chamar todo mundo. E desse modelo aqui dá. Mas também nós temos perdas, né? A gente está tendo que fazer a luta numa perspectiva digital também. Isso também é novo que a pandemia está trazendo. E eu sinto que os governantes têm medo de gente na rua. Apesar de que uns hoje têm medo de gente na internet, né? Mas o principal medo é do povo na rua. E a gente não está podendo se juntar na rua. Mas não reduzamos a luta a bate-bocas na internet. Isso não resolve. Né? Não é porque tem fake news ou não é isso. É porque a luta por uma necessidade dos trabalhadores, e eu vou falar um pouco disso,
Para que o serviço social trabalha dentro da educação? Isso é teoria prática. O serviço social trabalha para os trabalhadores e trabalhadoras, seus filhos e filhas. É por isso que a inserção desse profissional na educação básica é tão estratégica. Porque se a gente atende os trabalhadores, a gente vai atender os professores, os demais servidores da escola, a gestão, são todos trabalhadores. A gente vai atender os filhos e filhas dos trabalhadores que estão na educação. A gente vai atender as famílias desses sujeitos, porque eles são trabalhadores. E a gente vai estar também atendendo a comunidade em torno das escolas, porque lá também tem trabalhadores. Eu me lembro uma vez discutindo essa temática da inserção do profissional de serviço social e educação, dividindo mesa com a colega, ela disse, mas o assistente social sozinho não vai dar conta disso tudo. Ninguém dá conta disso tudo sozinho. Ninguém. Mas o assistente social tem competências, desenvolve formas de intervenção que, de forma coletiva, o permitirá fazer superfície de contato com todos os trabalhadores da escola. Porque existem alguns enganos que são secundários a uma visão fragmentada da teoria e prática. Vamos lá, até anotei dessa vez para não me passar. Primeiro engano. O serviço social na educação é para trabalhar com os alunos, só. Não, não é não. Essa imagem de que a gente entra na educação, na escola formal, né? Porque, vou falar uma coisa importantíssima, todos nós, assistentes sociais, já trabalhamos na área da educação. Todos. Só que é da educação não formal. Todos nós, no nosso fazer, ensinamos algo a alguém. A questão é que talvez você não tenha consciência do que você está ensinando. Nossa relação com o mundo é sempre uma relação de ensino-aprendizagem. Sempre. A preocupação, e esse produto que nós temos hoje, que é a lei, ela é fruto de vários anos de luta, vários anos de conversas, vários anos de inserções. Talvez a maioria de vocês não saibam, mas o Serviço Social na Educação já atua há muito tempo. Nas escolas confessionais, por exemplo, religiosas, comunitárias. Essas são obrigadas a ter assistente social por conta da lei da filantropia, né? Então a gente já atuava. Só que na esfera pública a gente não estava lá. Aqui na Bahia até algumas colegas estavam, mas em desvio de função, eram concursadas como professora, mas também eram assistentes sociais, e aí se dava desenvolvia alguns projetos em que toda a formação de assistente social da colega podia aparecer, embora o contrato dela não fosse como assistente social. Pois bem, quem diz que a escola tem que cuidar de A, de B e de C, e aí eu sugiro a vocês que vejam os materiais do Banco Mundial para a América Latina e Caribe, mais especial aqui ao Brasil, que vocês vão ver que é um projeto antigo, essa coisa de que a escola, o foco tem que ser os alunos, só os alunos. E toda a culpabilização do não resultado dos alunos é imputada às outras estruturas que fazem parte da dimensão da educação escolar. Pois bem, primeira coisa a se desfazer, a gente não está entrando na educação básica para trabalhar única e exclusivamente com os alunos. Segunda coisa,
Quem tem que desenvolver o processo de trabalho, a estruturação do processo de trabalho do assistente social na educação? Assistente social. Logo que a lei foi aprovada, eu fui bombardeada de perguntas sobre, e aí, o que a assistente social faz? E aí, como é que a gente vai fazer? E aí, professora, faz um manual, faz um passo a passo, como se fosse uma receita de bolo. E eu entendo a agonia dos colegas pedindo isso, como se fosse uma receita de bolo. E isso acaba um pouco negando a especificidade da nossa formação profissional. Recentemente eu fiz uma crítica no Instagram, num fluxo que foi colocado lá. Eu tenho muito medo dessas coisas pré-definidas, quando a gente opera direto com pessoas. Eu tenho muito medo. E aí, nesse fluxo, começava com o professor triando para o assistente social. Esse é o terceiro engano. Todos os sujeitos podem, sabendo o que nós fazemos, também nos provocar e encaminhar para nós. Mas somos nós que desenvolvemos o nosso processo de trabalho. Esse processo de trabalho nasce primeiro fazendo... As pessoas têm preconceito com essa palavra hoje, eu não tenho. Um bom diagnóstico da situação da escola onde eu estou, fazendo um bom mapeamento das necessidades, conhecendo os sujeitos ativos dessa universidade, levantando as demandas que esses sujeitos percebem que a necessidade tem, que a escola tem, desculpa. Mas não tem ninguém que trie para mim. Então, mesmo porque, uma coisa importante, quem tria tem que saber mais do que quem faz. Então, como podem ser outros profissionais a triar para mim? O contrário também é verdade. Como posso ser eu, assistente social, triar para outras categorias? Agora, eu posso saber o que as outras categorias fazem e dizer assim, poxa, eu acho que você deveria falar com fulano sobre isso. Então, tomemos cuidado, porque na ânsia de entrar, podemos entrar de uma forma equivocada. E aos colegas que estão começando, e tem muitos colegas que já foram chamados, né? Nós temos, nessa virada das eleições, muitos professores, muitos assistentes sociais que são prefeitas ou vice-prefeitas, né? Colegas que estão assumindo pastas estratégicas e estão investindo nisso mesmo. Estão provocando a materialidade da inserção do profissional. Estão fazendo. E merecem todo o nosso apoio. E aí eu sugiro, né, como conselheira do CRES, que todos os CRES, as suas comissões de educação, deem todo apoio aos colegas nesse sentido. A gente aqui na Bahia também vai estar dando todo apoio aos conselheiros, né, municipais de educação, incluindo eles nessa luta que é importante e relevante, mas que saibamos todos, quando a gente entra na escola, a primeira experiência, certamente, que muitos profissionais vão ter de saber que um assistente social faz, vai ser agora com essa inserção. Então, a gente precisa ficar ligado. A gente precisa fazer uma boa leitura da realidade, do chão dessa escola que a gente vai trabalhar. E isso tudo está articulado com as dimensões da formação profissional da gente, né? A gente passa 4 anos, eu sou mais velha, eu passei 5. Na minha época, a universidade formava em 4 anos e meio, e eu fiz em 5 anos que eu queria fazer a monografia sozinha. Mas a gente passa 4 anos e meio, 4, 5, para saber o que a gente tem que fazer. Para conhecer a nossa dimensão teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política. Isso é nosso, da nossa formação. Isso constitui
a simbiose teoria e prática, da nossa especificidade, do nosso lugar específico na divisão sociotécnica do trabalho. Então, nós, entrando no espaço formal da educação, precisamos mostrar essas 3 dimensões no nosso fazer. Por isso é importante a gente lembrar, e vou repetir isso, é importante a gente lembrar, os assistentes sociais já atuam na educação não formal. E se vocês pegam lá a LDB tem lá essas 3 dimensões de educação. A formal, a não formal e a informal. Está tudo lá dentro da LDB, da política de educação do país, que é a Lei de Diretriz e Base da Educação. Está lá. A gente já está lá no espaço não formal de educação. Opa! A gente já está lá. O que a gente vai ganhar agora é o status de ir. Não é ascender, é ir para a educação formal. Outro aspecto importante. Nós temos, e aí olhar estrategicamente essa inserção do profissional na educação básica. Olhar estrategicamente. Nós temos mais escolas do que qualquer outro aparelho social. Nós temos mais escolas do que CRAs. As escolas chegam onde os CRAs não chegam. As escolas chegam onde unidades de saúde da família ainda não chegam. Nós temos, às vezes, nos territórios, 5 escolas e 1 unidade de saúde da família. Nós temos, às vezes, um CRAS para o município inteiro, com a sede e outras... desculpe, gente. E outros povoados ou distritos. Então, a capilaridade da educação pública, ela é enorme. É estratégico que essa estrutura possa receber uma diversidade de profissionais que possa permitir o desenvolvimento daqueles espaços. E para isso, a gente precisa ficar atento também. A lei aprovada, e aí fazer leitura crítica da lei é importante, é exercício de teoria e prática. A lei aprovada não diz a quantidade de profissionais. Ó a armadilha. Diz que a gente tem que estar na rede, assim como os psicólogos. Tem que estar na rede. Então, se contrata um assistente social e coloca dentro da Secretaria de Educação, está na rede. Hoje, na reunião do Conselho Municipal aqui de Educação de Feira de Santana, de novo agradecê-los, né, pela delicadeza, pelo acolhimento, pela oportunidade, né, mesmo de nos chamar para falar, para conversar com eles, né? Tão bom conversar em pé de igualdade, né, com as pessoas, principalmente pessoas que você não conhece, então você é recebido com uma igualdade muito grande, isso é muito bom. E eu tive essa experiência hoje. Eu disse para eles, ter uma assistente social na secretaria ou uma assistente social por escola é igual a ter um professor para dar aula à escola toda. Vejam como existe um imbricamento de quantidade com qualidade. E nisso eu atento a todos os colegas assistentes sociais. E psicólogos também. Já que a lei é para os dois.
as duas categorias. Tomemos cuidado com isso. Nós precisamos dizer quantos profissionais são necessários para a produção de resultado e ter os resultados produzidos. E ter o que mostrar. Porque, e aí tem uma discussão forte sobre acesso, né? Sobre acesso. Se eu não quero descobrir ou atender determinadas demandas, eu tenho que fechar portas para que essas demandas não se apresentem. Um exemplo, se eu tiver um CRAS em cada povoado, eu estou exagerando, né? No exagero que a gente vê algumas coisas. Um CRAS em cada povoado, eu vou ter os problemas daquele povoado muito evidenciados. Porque eu vou ter uma equipe ali, olhando, as pessoas vão para lá, vão buscar, não precisam andar não sei quantos quilômetros, né? Agora, se eu tenho um CRAS só na sede, embora alguns problemas cheguem, porque chegam, eu não vou ter noção do que está acontecendo nos outros, no que deixa de chegar. Aprendi na minha vida profissional como assistente social que é muito importante a gente ver a quantidade de pessoas que a gente exclui com algumas intervenções. Não é quem está dentro. Quem está dentro a gente está podendo ver. Quem está dentro a gente está podendo saber de como está. A questão é quantos estão fora. E como é que o sistema organiza para excluir pessoas? Desculpa, meus amores. Excluir pessoas. Como é que ele faz? Ele tem que diminuir superfície de contato. Como é que eu diminuo superfície de contato? Diminuindo ou estruturas que atendam a essas demandas, ou diminuindo quantidade de pessoas que vão dar evidência a essas demandas. Então, não. Se a gente se formou de forma adequada, correta, se aprendemos os conceitos, se temos uma leitura correta do que é o Estado, do que são as políticas públicas, da relação classista que nos pressiona e oprime, se a gente aprendeu tudo isso na nossa formação, a gente sabe que se você não quiser atender os trabalhadores, basta diminuir a quantidade de profissionais. Basta isso. Então, fiquemos atentos, todos. Vamos atentar os demais. Não se trata única e exclusivamente de pressionar o executivo local, o legislativo local, para que faça um novo papel regulamentando a inserção do profissional de serviço social e psicologia naquele município. Isso é importante, relevante, mas é importante e relevante que nós, trabalhadores igual às pessoas que nós atendemos, tenhamos a consciência da quantidade de profissionais que é necessário para a produção de um resultado. Quem produz resultado é o profissional. Mais profissionais, mais resultados. Menos profissionais, menos resultados. A própria pandemia está mostrando isso para a gente aí. Você pode ter o leito, pode ter o respirador, pode ter tudo. Se não tem o profissional, o leito não abre. Então, a pandemia está nos impondo uma aprendizagem de que o coletivo ele é importante, de que a gente não é a música, né? Não é feliz sozinho, não é infeliz sozinho. Tem um bocado de coisa confluindo, se relacionando,
para que eu seja ou feliz ou infeliz. E eu preciso, como sujeito histórico, participar desse processo. A lei não é para os psicólogos e assistentes sociais. A lei é para os trabalhadores e trabalhadoras, seus filhos e filhas. E isso é domínio de teoria e prática. Outra coisa que a gente precisa pensar é que a inserção desse profissional nesse espaço estratégico, que é a educação formal, né? Ele tem alguns princípios que são trabalhados na formação, mas que podem passar batidos. Eu vou dar uma evidenciada neles aqui. Primeiro princípio, organizativo. Eu sei que vocês estão sedentos aí de saber, mas, professora, dá uns exemplos aí, o que a gente pode fazer em sala, dentro da escola. Vou dizer, trabalhei com isso, vou dizer. Pode ficar tranquilo, vou dizer. Mas um dos princípios que a gente precisa trabalhar, inserido na educação formal, é a capacidade de auto-organizar aquele espaço, junto com os sujeitos. Por isso que a gente opera com os grêmios estudantis. Eu sou fruto de grêmio estudantil. Enquanto hoje cada um pensa no seu vestibular, na sua formação, na sua carreira, na sua isso, na sua aquilo, a minha época, a gente pensava de como é que melhora a escola? Que coisa a gente pode contribuir aqui para melhorar? Segundo grau em escola pública também. Olha, como é que a gente faz? A gente exercia controle social sem que naquela época, olha como eu sou velha, sem que naquela época a gente tivesse sequer esse nome, controle social. Então, como é que está hoje a gestão da escola? É democrática, não é democrática? Como é que funciona o conselho? Como é que está a participação da comunidade no conselho? Tem grêmio estudantil, não tem grêmio estudantil? E aqui eu não estou falando de, porque talvez algumas pessoas temam isso, de partidarização desses espaços. Eu estou falando do exercício, e só os homens e mulheres podem fazer isso, o exercício de cuidar do bem público. E sem participação não dá. Então, criar espaços, criar estratégias de participação, de corresponsabilidade sobre os resultados, isso é uma tarefa que a gente pode assumir na escola. Sozinha, não. Ninguém faz nada sozinho. Então, a gente precisa entender que a nossa inserção na escola, ela vai exigir de nós nada mais do que a gente se formou e um pouquinho de especificidade de dominância dos marcadores legais daquele espaço. Mas a nossa formação é capaz de nos habilitar a intervenção, sim. A nossa formação generalista é capaz de nos dar intervenção, sim. Agora, não confundam formação generalista com formação superficial. Não confundam formação generalista com não dominância das matrizes de pensamento da nossa profissão. Então, a minha formação é generalista e eu não troco ela por nada. E ela me deu regra e compasso para poder trabalhar em vários campos, inclusive o da educação. Então, a gente precisa entender que existe essa dimensão organizativa de trabalhar com esses valores, né, da participação, da compreensão do coletivo, de entender o que é o público, e aí ter várias estratégias para trabalhar isso com os vários segmentos que estão lá expressos, né? Hoje também, vocês tiveram uma sorte danada, e eu também, porque o debate que eu tive hoje com o pessoal do Conselho me aflorou uma série de circunstâncias importantes, e como é um conselho de educação, tinha muitos professores, e uma professora fez um relato de como está a situação dos professores naquele território. E eu disse para ela, é chegado o momento da gente parar de professor lutar sozinho pela condição de professor.
Quem sabe, eu disse para ela, com a inserção de profissionais de serviço social, a gente não consiga fomentar a discussão de tal forma que os pais apoiem os professores, que os alunos apoiem os professores, que a escola apoie as necessidades da comunidade. Então, essa capacidade técnica a gente tem. Por fim, uma outra dimensão do nosso trabalho, e aí eu vou pedir a vocês que estudem um pouquinho sobre isso, que é a dimensão andragógica da nossa profissão. Pois bem, a educação ela tem muitas variáveis de estudo. Duas dessas variáveis se chamam pedagogia e andragogia. Pedagogia é a porção da educação que estuda como as crianças aprendem. Vem disso. Andragogia é a porção da educação que nos ensina como os adultos aprendem. Todo o processo de intervenção precisa gerar uma aprendizagem. Ele gera uma aprendizagem. E eu vou indo para a minha conclusão de reflexão sobre o serviço social na educação e a teoria e prática com essa discussão. Sendo a nossa prática andragógica, temos nós consciência do que nós ensinamos? A inserção do serviço social na educação vai ser capaz de, eu vou usar um termo também que eu não gosto muito, mas eu vou usar, de resgatar algo que está muito esquecido no serviço social, que é um projeto de intervenção consistente. Por que eu estou falando de consistente? Né? O que vai mostrar a nossa especificidade profissional, gente? O que vai mostrar a nossa especificidade profissional? Nosso cartão de visita, diz assim, ó, o que a assistente social faz? Pá. É o projeto de intervenção, que é construído a partir de uma observação participante no espaço, que é considerando os sujeitos e dando oportunidade deles falarem sobre o que querem, como querem, o que acham. É a nossa dimensão técnica, estruturando isso a partir dos pressupostos teóricos, né, que nós temos. Então, o projeto de intervenção diz quem é você, profissional de serviço social. Nós temos uma geração de profissionais que atuam nas mais diversas políticas. E quando a gente pergunta qual foi o projeto de intervenção que você já produziu nesse espaço? A política vem com tantos marcadorzinhos, vem com tantas orientações, vem já com tantas coisas apertadas, e são tão poucos assistentes sociais para desenvolver aquilo tudo, que o colega não consegue nem pensar um projeto de intervenção para ele, porque tem tanta coisa que ele está sendo obrigado dele fazer. Fora os pedidos de cá, os pedidos de lá, e outras cositas mais. A nossa inserção agora vai exigir das profissionais que vão para o campo de educação essa ação histórica de resgatar os projetos de intervenção, sem que tenha um caderno orientador
recentemente falando com o pessoal do NEPAS, né, também lá de Feira de Santana, que me chamou para fazer uma conversa com eles sobre o desafio, né, dos trabalhadores da assistência nesse momento de pandemia, que assim como os demais trabalhadores estão sendo hiper sacudidos. Eu disse que é importante ter cadernos de orientação, mas a gente não se formou para fazer só o que está no caderno de orientação. Isso é desqualificar a nossa formação profissional. A gente pode usar a partir disso, mas se reduzir a isso, não dá. Não tem como. Então, concluindo, tem aqui, peraí, Adna, que eu vou lhe responder. Concluindo, esse momento histórico que a gente está passando agora, difícil, delicado, com a combinação de sentimentos hiperdivergentes, né, antagônicos às vezes, ele, para mim, é estratégico para que o serviço social se relocalize um pouco. E, certamente, a inserção da gente nesse espaço vai nos permitir resgatar esse instrumento identitário que é a construção do projeto de intervenção. Perfeito? Eu já posso responder aqui, doutor? A pergunta? Não estou lhe ouvindo. Que é a Adna Barbalho Feitosa. Até onde o profissional poderá exercer suas habilidades sem que precise avançar o sinal e não ocorra desavenças com outros profissionais da escola? Olha, Adna, eu acho tão impossível a gente ter alguma desavença, porque o nosso trabalho é especializado como o trabalho do professor é. Existe uma mitologia aí, por exemplo, de que a gente vai entrar na escola substituindo o SOI, que a gente vai entrar na escola e vai coordenar. Não, esse não é o nosso lugar na estrutura escolar. E que os outros profissionais confundam isso, eu acho legal, mas a gente não pode confundir. A gente não pode. E uma outra coisa na sua fala que eu vou aproveitar para discorrer um pouquinho só. Desavença é da condição humana. Discutir, discordar, é da condição humana. A gente vai chegar no espaço que muitas pessoas sequer foram atendidas por assistente social, elas não sabem o que o assistente social faz. E isso tem a ver com a nossa trajetória histórica. A gente diz que está trabalhando para os trabalhadores, seus filhos e filhas, mas a gente não está nos que essas pessoas nos reconheçam. Então, certamente, muitos professores vão saber o que um assistente social faz quando a gente entra na escola. Porque eu tenho isso na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Eu pergunto aos meus alunos, quem de vocês já foi atendido por um assistente social? Tem turmas que ninguém nunca foi atendido por um assistente social. E isso faz com que ele tenha uma imagem do serviço social meio distorcida, né? E quando ele vai para a formação, eu não gosto muito desse termo também não, mas ele se empodera, né? Entender um pouco mais o que é a profissão. E começa a entender, inclusive, de por que ele nunca acessou um assistente social na vida. Então, fiquem tranquilos. Quem vai dizer aonde a gente vai trabalhar é o nosso cabedal teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativo. É a nossa formação que é muito específica e mas é generalista. Ela é generalista, mas ela é específica. Ela é generalista por conta, inclusive, da diversidade de campos. Mas ela é muito específica no que se diz do que o serviço social pode e deve fazer. Fora os nossos marcadores legais que nos norteiam. Aí vem Lilian Soares Braz Oliveira, que é professora, e diz assim, a senhora acredita que os corpos docentes das escolas aceitarão trabalhar em conjunto com a assistente social, desafogando assim um pouco o sistema pedagógico? Olha, eu sei que isso tem que ser construído, viu, Lilian? Eu sou do materialismo histórico dialético, a gente só faz as coisas fazendo. Dá para entender? Então, não tem como ficar desenhando ou projetando. Eu falei aqui, os professores lá do Conselho Municipal de Educação de Feira, pelo amor de Deus, vem!
A gente vai ter alguns lugares que o pessoal vai dizer, pelo amor de Deus, vai, não fica aqui não. Não fica aqui não. E isso é da construção histórica. Vai caber a gente saber lidar com isso. Então, eu acho que existem professores que já entenderam a nossa necessidade nesses espaços. E, em especial para os professores, eu queria dar uma mensagem. A gente, em serviço social, opera com algumas categorias que nos faz entender, inclusive, o nível de sofrimento. Aqui na Bahia, o Grupo de Trabalho de Serviço Social e Educação, a gente fez mais de 70 cursos de extensão, conversando com todo o público. Não é conversar com o professor, é conversar com o professor, com o conselho tutelar, com polícia militar e civil, com o pessoal do Ministério Público, com os alunos. Os cursos nossos eram abertos para todos esses públicos. E o objetivo era, olha, vocês precisam entender o que a gente quer fazer na escola. Eu acho que a Bahia, nesse sentido, já tem muita gente consciente. A PLB aqui foi uma parceira, conversando com os professores. Né? O congresso que a PLB fez aqui uma vez em Salvador, com todos os professores da Bahia, eles me chamaram para falar sobre isso. Então, assim, a gente tem experiências exitosas, mas saibam, quem for entrar agora na escola vai enfrentar muitas coisas para deixar aquele local, arrumar o local para ficar. Uns vão ser mais fáceis, outros vão ser mais difíceis. Isso é da condição histórica. Jurema Bacega, espero que eu tenha falado certo, viu, Jurema? O Conselho de Educação pode interferir em aprovar a lei de assistentes sociais e psicólogos no município, cada um em uma escola? Não, porque o Conselho Municipal ele não legisla, ele fiscaliza. Agora, o que foi que eu falei hoje para o Conselho Municipal que eu estava? O Conselho Municipal deve oficiar a Secretaria de Educação, procurando saber quais são os procedimentos que estão sendo tomados para a extensão desse profissional. Pode. O Conselho Municipal pode oficiar a Câmara, lá na Comissão de Educação que a Câmara tem, pressionando a Câmara para que ela pressione o Executivo para efetivar isso. Pode. Então, o Conselho Municipal, ele não legisla, tudo bem? Ele fiscaliza, mas ele pode induzir a fiscalização e dizer, olha, está faltando isso, está faltando aquilo, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, mas ele em si não legisla, beleza? Maria Tereza Araújo, desculpa, gente, Serra, está aqui dizendo, o que o serviço social poderia fazer para tornar a educação mais atrativa? Isso requer, Maria Tereza, uma outra palestra, mas de forma geral eu vou lhe dizer. A atração pela educação é um projeto, a não atração pela educação é um projeto. Tudo bem? Se a gente pudesse oferecer recursos, possibilidades de desenvolvimento, indicativos para a escola pública funcionar em sinergia com algumas outras estruturas, ela seria atrativa. Mas é porque a educação hoje, para as pessoas da pobreza, é para não ter atração. Por isso que no início eu disse, a gente precisa entender que esse é um projeto. O que está acontecendo, por exemplo, com o SUS, que se não fosse o SUS, a gente está aflito agora, né? O que estava acontecendo com o SUS é um projeto de acabar com as estruturas públicas de produção de serviço. Então, o SUS, a educação, a assistência social, acabar com o servidor público, isso é um projeto. Então, nem nada dessa engrenagem desse projeto vai poder ser resolvida sozinha. A gente precisa trabalhar em rede, que é muito difícil, porque está todo mundo trabalhando um paralelismo danado, trabalhando em linha reta. Não é a educação que não é atrativa, é o projeto que se quer para a educação, para um perfil de público que está se tornando não atrativa. Perfeito? André Almeida de Moura diz, uma equipe multidisciplinar no Secretaria Municipal de Educação consegue atender uma demanda
de mais ou menos 1.500 alunos? Nunca. A não ser que você finja a demanda ou a negue. A não ser que você finja a demanda ou a negue. A gente no Brasil, ó, questão prática. A gente no Brasil começa do final para o começo, né? A gente acha que são as ideias que organizam o mundo. Não é o mundo que diz como as coisas precisam acontecer, não. Então, por isso que no tempo atrás, eu que sou mais velha, falava assim, discussão de gabinete. O que é discussão de gabinete? Alguém que nunca atuou, alguém que nunca pisou na escola, alguém que nunca ouviu os professores, alguém que nunca fez nada disso. Beleza? Senta e diz, eu acho que a educação tem que ser assim. E aí a gente fica nessa situação. Beleza? Então, eu gostaria de dizer que a relação é quantidade e qualidade. Estou acabando, Davi, que Davi vai me passar no horário. Quantidade e qualidade. Com menos profissional, menos qualidade. Se uma escola precisa de 1.000 professores, ela tem 200, a qualidade é inferior. Se uma empresa precisa de 1.000 trabalhadores na forja e tem 200, a qualidade é inferior. Se uma instituição precisa de 20 assistentes sociais e tem 1, a qualidade é inferior. Isso não tem a ver com a competência dos profissionais. Isso tem a ver com a grande demanda que está sendo escondida com a baixa quantidade de profissionais. Então, eu concluo aqui, para concluir, né, Davi? Que já tem outro. Eu concluo aqui a minha parte. Já estou invadindo o horário do colega. Perdão, quem vem depois de mim, perdão. Tranquilo, Marcelo. Queria agradecer, parabenizar e dizer que eu estou à disposição. Estou lá à disposição na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no Grupo de Trabalho de Serviço Social e Educação e de Envelhecimento Populacional. Estou à disposição no CRES Bahia, na condição lá de vice-presidente. E caso vocês necessitem falar comigo, procura Davi tem meus contatos, sabe onde me encontrar. Davi, parabéns, viu? Pela raça que você tem fazer as coisas acontecerem. Parabéns, viu? Obrigado. As pessoas tentam derrubar, mas não conseguem, não. Obrigado. Deixa o povo para lá. Então, muito obrigada, bom congresso para vocês. Aproveitem, se deliciem das falas dos colegas, porque todo mundo tem algum tijolo para colocar nessa construção que é a inserção do profissional de serviço social e psicologia na educação básica desse país. Professora, boa noite, por favor, se cuidem. Muito obrigado. Se você tiver algum material, viu, doutora? Para a gente colocar no Drive, algum material para os congressistas, depois você me envia que eu coloco lá, viu? Para os congressistas. Material, apostila, livro, artigo que você tem escrito sobre o assunto. O pessoal está com muita fome de conhecimento, com muita vontade de estudar. Que bom, que bom. Vou mandar assim. Muito obrigada, viu? Tenham todos uma boa noite e bom congresso. Obrigado, querido. Depois eu vou enviar para você o XLS dos comentários no chat para você olhar, viu? Tchau, tchau. Obrigada.